Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje, como prometido, viemos falar um pouquinho sobre o terceiro e último jogo do Brasil pela fase de grupos da Copa América, que acabou de acabar. Tô gravando esse vídeo logo no pós-jogo para estar com as coisas bem quentes na cabeça. E também iremos fazer uma projeção das quartas de final da Copa América, que virão aí em muito breve, já nesse fim de semana. Foi um jogo difícil, muito complicado pelo adversário. A Colômbia é um time que tá agora, né, porque empatou com o Brasil, há 26 jogos sem perder, em sequência, se eu não me engano, tá? O número pode estar errado, mas eu acho que tá certo. São 26 jogos sem perder. Obviamente é um adversário difícil, e eu acho que todo mundo sabia disso. Já tinha ganhado 2 jogos na Copa América, já estava garantida nas quartas de final, lutando somente pelo primeiro lugar ou segundo lugar. E veio jogar sério contra o Brasil, time absolutamente titular. E, para mim, a grande diferença entre ambas as seleções foi a pegada dos jogadores durante a partida. Porque eu acho que, de maneira geral, o Brasil jogou bem. O primeiro tempo do Brasil foi bom, teve o golaço de falta do Rafinha, que eu ainda acho que o goleiro foi mal no lance, mas foi um golaço independentemente. E o Brasil não jogou mal. Ele conseguiu ter domínio em boa parte do tempo, era combativo, você via a tentativa do Brasil criar jogadas. Só que o gol no final do primeiro tempo, né, já nos acréscimos, parece que puniu muito a seleção num lado psicológico. A seleção voltou para o segundo tempo um pouco abatida, porque sabia que o empate resolvia, né, porque ia se classificar, só que não era o necessário. O Brasil estava querendo vencer esse jogo para se classificar em primeiro. Até porque o adversário do primeiro é o Panamá, e o adversário do segundo seria o Uruguai. Então o Brasil pegou uma pedreira pelo caminho e ao invés de um jogo praticamente ganho, já de automático. Mas enfim. E o primeiro tempo foi bom, a Colômbia jogou bem, é um time extremamente bem treinado, que tem algumas peças muito interessantes. Então você tem o James Rodrigues, que joga muita bola na seleção colombiana, mesmo que em clubes não consiga mais fazer isso. O Caicedo, que é um excelente jogador. Você tem o Arias, que também é um dos craques do Fluminense, que na seleção acaba fazendo uma função um pouco diferente, mais de meio de campo. Né? Você tem o Luiz Dias, que é um craque, né, que joga na Europa já há muitos anos com muito destaque. Hoje está no Liverpool. Né? Você tem o Richard Rios, que é um jogador importante no Palmeiras, mais de marcação, é certo, de volante. Só que ele é um bom jogador. Só que no geral a seleção ela tem jogadores médios da Colômbia. Além de alguns caras, são jogadores médios. Só que tem um empenho muito grande no jogo. Né? Você vê o time colombiano correr muito. Volta e meia o Vinícius pegava na bola, o Rodrigo pegava na bola, ele tinha marcação dupla em cima dele quase que instantaneamente. Isso dificulta muito o jogo do Brasil, que depende de velocidade, depende de triangulação, depende de jogada longa pro Vinícius correr, pro Rafinha correr, seja lá quem for. A Colômbia sabia disso e isso acabou não funcionando direito durante o jogo. O Brasil, além de não conseguir acionar muito seus atacantes, ele também não chutou muito pro gol. O que eu acho curioso, porque tem bons finalizadores no time. O Rafinha fez um golaço de falta, ele é bom finalizador, o Rodrigo é bom finalizador, o Vinícius, mesmo que a finalização não seja a sua qualidade melhor, né, que ele também sabe chutar hoje em dia. Né? Até os meios de campo, o Andréas Pereira, um excelente finalizador de meia distância. Né? O Paquetá também já se especializou em chutar de meia distância. E o Brasil bateu pouco pro gol, testou pouco o goleiro, e no segundo tempo parece que morreu em campo. Né, a gente viu a Colômbia trocar passe. A Colômbia trocava passe, trocava passe, trocava passe. Teve um certo momento do jogo que ficou quase 2 minutos e meio trocando passe. E o Brasil não punha pressão. Em uma parte não conseguia e outra parece que também, não sei, não é bem que não queria, mas os jogadores pareciam mortos em campo. Eu fiquei procurando uma palavra durante o jogo, uma palavra melhor. Mas é isso, os jogadores pareciam meio mortos em campo, meio sem o estado mental necessário para competir em altíssimo nível. O que é uma coisa muito preocupante, porque na teoria o Brasil precisava ganhar. Se contra o Uruguai estiver perdendo de 1-0, vai ter força para reagir? Não parece. O Brasil não me demonstra ter força para reagir. Né? Da mesma forma que empatou com a Costa Rica, um time que pareceu sem força para fazer algo além, hoje de novo a seleção pareceu um time sem força para fazer algo além. Ela fez um gol legal no momento que empatou o jogo. Aqui acabou, vamos empatar mesmo, porque é isso aí. Tiveram alguns pontos que é certo que é importante aqui a gente falar. Substituição do Dorival, para mim, demorou muito para acontecer. Né? Ele tirou o Paquetá no meio do jogo corretamente. O Paquetá não vinha fazendo um bom jogo, já tinha cartão amarelo, então beleza, valeu. Né? Pois o Andréas Pereira, que não jogou mal também.
Mas além disso, o time passou mais 20, 25 minutos sem fazer nada. A gente chegou a tomar olé da Colômbia em certo ponto do segundo tempo. E ele continuou sem mexer no time. Aí depois, mais já pro final, ele pôs o Savinho no lugar do Rodrigo, que era uma outra substituição quase que óbvia, tirar o Rodrigo, que estava muito mal no jogo, e demorou muito para sair. E depois, ainda mais tempo, faltando praticamente 5 minutos e acréscimos, ele coloca o Douglas Luiz e o Endrick, né, no lugar do Wendel e do Bruno Guimarães, eu acho. E cara, faltando 5 minutos, 8 minutos, você vai pôr o Endrick em campo? O time precisava ganhar. Por que você não fez isso antes? Porque, tipo assim, no fundo, perder, empatar ia dar no mesmo naquela situação, né? O Brasil ia continuar no mesmo lugar que tava. Então, cara, por que você não pôs o atacante antes? Por que você não mudou as peças para tentar criar uma nova situação de jogo? Porque pode ter 2 motivos aqui. Ou ele não confia nos jogadores que estão no banco, por qualidade, né? Por achar que eles têm menos competência, e que se o titular não consegue, o reserva de fato não vai conseguir. Ou porque ele ainda não conseguiu achar taticamente jogadas interessantes para essa seleção. E não importava se ele ia colocar o reserva ou se o titular ia ficar em campo, porque não ia ter jogadas de qualquer forma. O que também é complicado. É verdade que só tem 7 jogos que o Dorival tá como técnico da seleção. É um período extremamente curto. A gente tem seleções pelo mundo que tem técnicos já há 8 anos, há 10 anos, há 12 anos. E a seleção já está sendo montada há muito tempo. Tem trocentos jogos na bagagem. Não é o caso do Dorival, então a gente também não pode massacrar ele por isso. O Brasil não jogou propriamente mal, ele só deixou a desejar. E contra grandes seleções, o deixar a desejar muitas vezes é sinônimo de eliminação. Contra a Colômbia foi suficiente para empatar. Contra o Uruguai, que para mim é uma seleção mais forte do que a Colômbia, eu não sei se vai ser suficiente para empatar. Eu não sei se vai ser suficiente para dar esse passo além, que é se classificar. O empate leva, né, para prorrogação e pênalti. Beleza, mas a gente espera mais da seleção brasileira do que isso, né? Enfim, não sei se vamos conseguir ter. Um outro ponto que é importante a gente citar aqui é a arbitragem, né? Que talvez não o árbitro especificamente, que é ruim, mas até aí também árbitro da Conmebol é ruim, por definição, é o VAR. Tiveram 2 questões do VAR, uma foi contra a Colômbia e outra contra o Brasil. No gol anulado da Colômbia, ainda lá no primeiro tempo, o VAR traçou a linha errado. A imagem que mostraram na televisão, o VAR traçou a linha no jogador que não participou do lance. Eu acho que, de qualquer forma, o jogador estaria impedido, tá? Se eles traçassem a linha corretamente. Mas é um absurdo o VAR da competição mais importante da América, na teoria, né? Que é a Copa América, errar uma linha. E assim, outro ponto, a câmera também é outro absurdo, né? A câmera do VAR parece que tá na lua. Porque o estádio é um estádio de futebol americano, é um estádio gigantesco, né? Porque, sei lá por quê, as 2 beiradas do estádio, que era do São Francisco 49ers, né? Que foi onde foi esse jogo em Santa Clara, as 2 beiradas têm arquibancadas muito baixas. E aí as 2 laterais têm arquibancadas que vão até o céu. Porque, sei lá, é o modelo do estádio. E aí, por causa disso, a câmera fica no céu. E pro VAR, cara, isso é muito ruim. É impressionante não ter uma câmera decente. Nem em uma competição internacional de seleções na América, né? Isso pra mim é um absurdo. Assim, mas aí já é até pedir demais. Ter a droga do VAR semiautomático, que nós temos na Eurocopa, que é rápido e super eficiente. Mas aí é difícil como é bom gastar dinheiro com algo que vai melhorar o futebol sul-americano, né? Então, nem dá pra ficar pedindo muito. E a gente teve também o lance do pênalti do Brasil, que o juiz não deu em campo, o que já é um absurdo, porque foi pênalti claro e óbvio, manifesto. E o VAR, vendo o lance no replay, que todo mundo viu pela televisão, e absolutamente todas as pessoas até agora que eu vi falarem sobre isso, concordam que foi um pênalti até meio óbvio, que é um clássico, o atacante corta o zagueiro, joga a bola pra linha de fundo, e o zagueiro vai dar o bote e não acerta a bola, e acaba pegando somente no pé e na perna do atacante. Pênalti clássico, a gente já viu esse pênalti trocentas vezes no futebol brasileiro. E no europeu também. E aí o juiz não deu em campo, beleza, ele pode não ter visto, mas o VAR, vendo o replay, decidiu que não ia chamar o árbitro. E eu não consigo entender. Eu queria muito saber o que foi dito na cabine do VAR. Eu espero que a Conmebol libere, né, o áudio. Duvido que vá. Até porque os árbitros do VAR eram todos argentinos, né? É complicado, né? Complicado. Não vou entrar nesse mérito, mas é no mínimo duvidoso, né? A Conmebol ter colocado o VAR argentino para apitar um jogo do Brasil. E para mim é um escândalo, porque foi um pênalti claro. Mas até aí também, mesmo sem o pênalti, o Brasil tinha que ser capaz de vencer. E de pelo menos mostrar um futebol melhor, como mostrou contra o Paraguai, que é muito mais fraco do que a Colômbia, e foi o que eu disse no vídeo passado. A gente pode tirar sim coisas dos jogos contra Costa Rica e contra Paraguai. Só que a gente tinha que esperar um jogo contra uma seleção mais forte para entender de fato o que o Brasil é.
e não foi um bom sinal nesse jogo contra a Colômbia. Vai ser o racha contra o Uruguai no sábado, às 10 da noite, se eu não me engano. O mesmo horário desse jogo. Vamos ver essas quartas de final, vamos analisar rapidinho os 4 jogos e ver como é que vai ser nessa Copa América. Tá aqui os confrontos de quarta de final da Copa América, que já começam amanhã, né, dia 4, com Argentina e Equador. O que eu espero daqui? Um jogo interessante, tá? Eu acho que de maneira geral, nessas quartas de final, nós vamos ter 3 jogos muito legais e um jogo que não vai ser muito legal, que talvez vocês já saibam qual é. Mas Argentina e Equador deve ser um jogo muito disputado. A Argentina é ampla favorita, é certo, porque é um time muito mais qualificado do que o time do Equador. Porém, o time do Equador já vem há muitos anos sendo uma pedra no sapato de grandes seleções da América do Sul. Não está no seu melhor momento, é verdade, só que conseguiu a classificação em segundo no grupo, atrás, né, da Venezuela, e tá vindo, vai jogar aquele futebol sul-americano clássico que os argentinos também conhecem. Vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo provavelmente de faltas, um jogo duro, um jogo parado no meio do campo. É isso que o Equador vai tentar fazer. Vai tentar bloquear as jogadas da Argentina e tentar levar uma prorrogação para pênaltis, para um gol de cabeça, coisas do tipo. Só que a minha expectativa é que a Argentina consiga eventualmente furar o ferrolho do Equador, né, e se classificar para as semifinais. Já na Venezuela e Canadá, para mim esse jogo talvez seja o mais legal de todos eles. Porque são 2 seleções que no fundo não tem nada a perder. A Venezuela, historicamente, é uma seleção fraquíssima no cenário sul-americano, e o Canadá é uma seleção fraquíssima no cenário da CONCACAF. Historicamente pior do que a maior parte das seleções da América Central. Só que isso mudou nos últimos anos. Principalmente pelo lado do Canadá, que desenvolveu muito, né, o futebol no país, e se tornou uma seleção minimamente respeitável. Enquanto a Venezuela está fazendo uma grande campanha, né, nessa eliminatória da Copa, que está pausada, mais ou menos no meio, vai voltar posteriormente à Copa América. A Venezuela está ali entre os primeiros colocados, o que é um resultado muito impressionante e que demonstra um time que está bem junto, né? Não tem também grandes figuras, né? Você tem o Soteldo, é um dos craques do time da Venezuela, e ele não é nada demais, sendo bem sincero, mas é um time que coletivamente está jogando bem. E vai ser um jogão contra o Canadá, porque eu imagino que ambos ataquem muito, né? Vai ser um jogo muito franco. A Venezuela vai sair pro jogo, o Canadá vai sair pro jogo, talvez a gente tenha até bastante gol. Não vai ter qualidade técnica tão alta assim, mas talvez seja um jogo muito interessante, muito legal. E qualquer um que passe aqui, eu acho que não vai ter muito o que fazer contra a Argentina. É uma chave fácil para a Argentina chegar na final da Copa América. Já na chave de baixo, a gente tem primeiro Colômbia e Panamá, que para mim deve ser um grande de um espanco. O Panamá ele conseguiu se classificar, é verdade, venceu dos Estados Unidos, que era uma seleção até cotada para possivelmente surpreender na Copa América, e surpreendeu, só que surpreendeu negativamente e foi eliminado em casa ainda na fase de grupos. Isso de fato não era esperado da seleção americana. Então o Panamá conseguiu essa vaga, já foi a zebra. E contra a Colômbia eu não acho que vai ter muita chance. A Colômbia deve atropelar o Panamá sem grande dificuldade. Já Uruguai e Brasil é sem dúvida o jogo mais pesado das quartas de final. Esse confronto poderia ser facilmente a final da Copa América, só que já vai acontecer nas quartas, muito por incompetência da seleção brasileira, né? Vai ser um jogo muito duro, eu já falei, né, aqui no vídeo um pouco antes. Vai ser um jogo extremamente difícil. E eu acho que uma diferença desse jogo com esse jogo da Colômbia e o que a gente vai ter contra o Uruguai é que o Uruguai tem mais mecanismos de decidir em poucos lances. Eu vejo o Darwin Núñez sendo um atacante mais fatal, né, um De La Cruz ou um Arrascaeta achando passes. Você ainda tem Valverde para fazer um controle do meio de campo, conseguir dar mais segurança a esse time do Uruguai. O goleiro do Uruguai é o Rocher, é um grande goleiro, diferentemente da Colômbia. Eu acho que o Uruguai ele tem mais grandes nomes em mais posições do campo. O Vinha, o grande lateral também, enfim. O time é muito coeso e joga muito bem junto. Você ainda tem o Luis Soares no banco para entrar num segundo tempo, numa situação de desespero, né? Enfim, existem muitas possibilidades nesse time do Uruguai. Eu acho ele perigosíssimo. E é um pecado o Brasil pegar o Uruguai nas quartas de final, porque, cara, se já não conseguiu jogar tão bem contra a Colômbia, eu imagino que seja ainda mais difícil contra o Uruguai. E o Brasil pode, de fato, perder o jogo e ser eliminado já nas quartas. É bem 50-50, não sei muito o que esperar. Torço pelo Brasil, mas acho que vai ser bem difícil. E o que ainda deixa tudo mais difícil é que, independentemente de quem ganhar, né, Uruguai ou Brasil, na semi vai pegar outra pedreira inacreditável, que tem 90% de chance de ser a Colômbia. E a gente já viu hoje que o Brasil sofreu contra a Colômbia.
Então, mesmo que ganhe do Uruguai, vai pegar a Colômbia de novo. Pra no final, provavelmente, pegar uma Argentina. É pedreira. Se o Brasil quiser ser campeão dessa Copa América, vai pegar provavelmente 3 pedreiras até o título. Vamos ver se tem cancha, se tem o suficiente, né, o necessário para ser campeão. Aqui eu finalizo, né, a minha análise desse terceiro jogo, fechamos a fase de grupos da Copa América e uma análise prévia das quartas de final. Vamos voltar para analisar alguns jogos legais dessas quartas e das semis e da final, com toda certeza. Agradeço os views de todo mundo. Estamos chegando a 500 inscritos, então espalhe o canal para todo mundo que vocês conhecem. Ficarei muito feliz, muito grato. E até o próximo vídeo.